Acompanhe pelos nossos canais Facebook e YouTube Matias TV e Facebook da Paróquia Santa Missa em seu lar. Todos os domingos a partir das 19 horas, direto da Matriz Nossa Senhora da Glória de Tupi Paulista. Apoio ABC Rede Telecom, Lojas dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Dr. Nedécio e Família, Supermercados São João, o nosso supermercado, Grupo Guerra, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Bendita Fome, comida caseira, Jornal O Semanário, Tecvin Soluções em Informática. Seja um evangelizador, inserindo a sua empresa em nossas transmissões. Ligue 18 99812 5844 ou 18 99796 0645. Matias TV, rede web de comunicação, apresenta Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Tecvin, soluções em informática, eletrônicos em geral. Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais, Facebook e YouTube, Matias TV. E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo. E por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, é dia do Senhor, por isso que nós estamos aqui na casa de Deus para a Santa Missa. Por isso que os irmãos pela internet ou pela rádio nos acompanham também. Vamos então em silêncio colocar as nossas intenções, respirar, nos colocar nesse local, na casa de Deus, e pedir ao Senhor que nos conceda uma boa participação na missa, com bons frutos, que nós saiamos daqui diferentes, melhores, mais animados, mais desejosos de servir a Jesus Cristo do que entramos. Então, em silêncio, tendo a consciência de que a missa é o sacrifício de Cristo, é a continuação, a renovação da morte de Jesus na cruz, então coloquemos os nossos agradecimentos e as nossas súplicas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós, irmãos, somos convidados a morrer para o pecado
e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos ser pecadores, a fim de termos um coração melhor disposto para participar desta Santa Missa e receber os frutos que Jesus quer nos comunicar nesta noite. Senhor, que viesses não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. ó Cristo, e vos alegrai pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos seus amados. Povos louvam Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, com
guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus, que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar. Que teu julgamento não foi injusto, a tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nós que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e os teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor.
como gemido inefáveis. É aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções da farinha, até que fique tudo bem fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Boas sementes são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina para sempre, Ele é Deus e Senhor. Irmãos e irmãs, a chave para entendermos esta parábola é que joio e trigo são muito parecidos externamente. E só se pode distinguir claramente um do outro na colheita. Porque enquanto nas espigas de trigo há o grão, quando se abre a espiga, tem o grão de trigo, no joio não tem grão. Então ele rouba ali os nutrientes da terra, ele fica ali e ele não produz fruto nenhum. Talvez o trigo seria de melhor qualidade, mas o joio prejudica a ação, né, da natureza para formar o trigo com bastante abundância. Então, desse fato, Jesus tira essa verdade para explicar a origem do mal no mundo e como devemos conviver com o mal no mundo. Em resumo, é isso que Jesus nos fala nesta noite, irmãos e irmãs. Por que existe o mal e como lidar com o mal. Por que existe o mal? Porque Deus criou todas as coisas boas, mas criaturas racionais e livres ficaram contra o Criador. Criaturas que foram criadas boas, livres, para fazer o bem, usaram do seu poder, da sua inteligência, para fazer o mal. E assim o mal entrou no mundo. O primeiro joio que entrou no mundo, podemos dizer assim, na criação de Deus, foi quando Lúcifer negou servir a Deus. Se negou, não a servir porque ele sabe que Deus é maior do que ele, mas a não servi-lo da forma como Deus queria que ele fosse servido. Então, ele se revoltou com outros anjos que fizeram companhia a ele, que participaram da sua revolta. Então, aquele anjo, que era um anjo de luz, Lúcifer quer dizer isso, anjo de luz, com os outros anjos, uma boa parte dos anjos, ficaram contra Deus. Então, quiseram destruir a obra de Deus. Acontece então que depois que Deus criou o homem e a mulher, ele criou Adão e Eva no paraíso, eles foram criados também bons, na santidade original. Não havia ali o pecado, não haviam enfermidades, nem haveria a morte. Tudo aconteceria na harmonia entre Deus e as criaturas, na harmonia entre nós. Não haveria a morte, não haveria a tragédia espiritual do pecado. A nossa passagem desta vida para o céu seria de uma forma sem passar pela morte física. Corpo e alma iriam para o céu unidos, sem ter a separação. E nós nos santificaríamos por meio do trabalho, da vida familiar, da vida fraterna, assim seria. Mas, como diz o livro da sabedoria, por inveja do demônio, o mal também entrou em nós, seres humanos. Por quê? Porque Deus, o Criador, colocou um limite, falou, olha, desse fruto vocês não podem comer, vocês podem comer de todos os outros frutos, menos deste, porque é o limite que eu como Criador coloco, para vocês aprenderem a me obedecer, para vocês aprenderem que eu sou bom, que eu quero o bem de vocês. E o diabo falou o contrário, comam desse fruto. E Adão e Eva fizeram o esforço gigantesco de comer daquele fruto. Não porque o fruto em si fosse ruim, mas porque não era para comer, porque Deus colocou aquele limite para que ele fosse reconhecido como Criador, como Senhor, como Deus. E Adão e Eva então pecaram. Entrou de novo o joio, desta vez no nosso mundo material, porque nós seres humanos unimos o mundo espiritual e o material, porque nós temos um corpo material, como os animais e as plantas e a terra de forma geral, e o universo material. E nós temos uma alma espiritual que nos liga com as realidades espirituais, com os anjos, por exemplo, uma alma espiritual, como é espiritual o anjo, por exemplo. Então nós temos, por meio do sim de Adão e Eva ao pecado e do não que eles deram para Deus, o joio entrou também no mundo material. Irmãos e irmãs, foi o diabo então que plantou a má semente. Deus não é responsável pelo mal. A pergunta, primeiro ponto para responder essa pergunta é saber disso. Deus não é responsável pelo mal. Ele não criou o mal.
O mal é fruto da liberdade mal usada. O mal é a negação de Deus. O mal não existe em si como um ser. O mal é uma negação. Por exemplo, vamos pegar aí de novo o exemplo de Satanás. Em si, o demônio, como criatura, é bom. A inteligência que ele tem, o fato de ele existir como um ser, mas o que é mal é o fato de que ele usa do ser dele contra Deus. Ele usa do ser que ele tem, da inteligência que ele tem, da força espiritual que ele tem, contra Deus. E aí está o mal, na negação de Deus, na negação do bem do Criador. Assim como nós também. Eu posso usar meu braço para ajudar uma pessoa a se levantar, para ajudar uma pessoa enferma a se movimentar, por exemplo, ou posso usar o braço para bater em alguém, para agredir alguém de modo injusto. A força é a mesma, a força motora, né? A habilidade, mas eu uso primeiro de forma correta e a segunda opção de forma errada. O que faz o mal, então, é eu me negar a usar a força que eu tenho para o serviço de Deus. Ao invés disso, uso para o egoísmo, uso para o mal, para ficar contra Deus. Então, a responsabilidade pelo mal não vem do Criador, irmãos e irmãs, vem do abuso das criaturas que não souberam e não quiseram servir a Deus. Mas Deus não nos deixou assim, nós sabemos. Quando Adão e Eva pecaram e por consequência entraram a morte, o pecado, as enfermidades no mundo, veio a promessa do Salvador. E veio o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Ele morreu, ele se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E ele, como ser humano, com a sua natureza humana, enquanto Deus morreu na cruz, se ofereceu em sacrifício na cruz, para poder, então, nos salvar dessa ação terrível do joio, para nos tirar das garras do demônio, para que fôssemos o trigo de Deus, e não mais o joio, que vai ser recolhido e colocado no fogo. Pelo contrário, para sermos o trigo, que será colocado no celeiro, ou seja, que entrará no céu. E como acontece então no fim dos tempos? No fim dos tempos é a colheita. Assim, na colheita, Deus vai distinguir o trigo do joio. E não haverá mais a convivência entre trigo e joio, como há neste mundo, entre o bem e o mal, entre os bons e os maus. Não haverá mais essa convivência. Os bons irão para junto de Deus, em corpo e alma, no céu. Os que fizeram o mal, os que quiseram o mal, vão para o fogo do inferno. Vão ser recolhidos em feixes, como diz a respeito do joio, nosso Senhor, e vão para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Mais uma vez, nosso Senhor, por amor a nós, por zelo, por querer o nosso bem, nos recorda a existência do inferno, a sua existência, a sua eternidade, e o fato de que depende de nós. Ele quer que nós vamos para o céu, mas depende do meu sim a Ele, para que Ele possa me conduzir ao céu. Se eu disser não a Ele, como Ele vai me conduzir ao céu? Se eu sou livre e se Ele me criou para colaborar com Ele na obra da criação e não para impor algo que eu não queira fazer. E assim, se eu quiser ficar longe dele, vou ficar. Se eu quiser ficar perto dele, estiver disposto a seguir o caminho que ele me indicar, eu vou ficar perto dele. Depende somente de mim, a graça de Deus acontece para nós sempre. E como acontece então até a colheita, que vai ser a separação, não haverá mais a união entre o bem e o mal, mas haverá o bem de um lado e o mal condenado de outro. Como se dá então ao longo da história o plantio do trigo e o plantio do joio? O plantio do trigo se dá pela ação da igreja, a igreja católica, a igreja de Cristo, por meio da pregação da palavra. Nós vimos no domingo passado a parábola da boa semente, a semente que é lançada em diversos tipos de terreno. Vocês se lembram? O terreno pedregoso, o terreno que é o caminho, né, por onde se passam ali as pessoas caminhando, o terreno cheio de espinhos e a boa terra. A semente germinou e deu frutos na terra boa. Nos outros terrenos, a semente até chegou a germinar em alguns casos, mas não produziu frutos porque não deu tempo. O sol secou, ou os espinhos sufocaram, ou as aves levaram a semente, não deu tempo de ela produzir frutos. Então a semente em si é boa, a semente do reino é boa, a palavra é proclamada, ou seja, o trigo é plantado.
também pelos sacramentos. A missa aqui é uma ocasião em que não só a palavra é proclamada, mas o próprio Deus se faz presente na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, para ser o nosso alimento espiritual. E mesmo quem não pode comungar, por estar impedido, recebe frutos espirituais da missa. A missa ajuda a pessoa a se colocar no caminho de Deus, ajuda a pessoa a querer se colocar no caminho de Deus. E quem já está no caminho de Deus, a missa é potentíssima, muito forte, no sentido de a pessoa querer se aprofundar ainda mais, querer se santificar ainda mais. Essas são as graças da missa, algumas delas, na verdade, que nós recebemos na missa. Pois bem, o trigo também é plantado por cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa ação, na nossa convivência com as pessoas, nas palavras que nós damos, nos bons exemplos que nós também damos, no nosso trabalho bem feito, na nossa honestidade em nossos negócios, na nossa compaixão com os mais necessitados, no nosso zelo em fazer o bem às pessoas que estão à nossa volta. Ali o trigo é plantado, aí o trigo é lançado de diversas formas possíveis. E como o joio é plantado? Em primeiro lugar, por aqueles que querem o mal diretamente contra Deus e contra a sua igreja, aqueles que querem diretamente se opor a Jesus Cristo. Então, eles plantam o joio, se opõem. Basta lembrar, irmãos e irmãs, que a religião mais perseguida no mundo hoje em dia é a religião cristã. De modo especial, a religião católica, mas também outras igrejas cristãs são muito perseguidas no mundo. O cristianismo é a religião mais perseguida. Em todos os continentes há algum tipo de perseguição aos cristãos. Seja perseguição moral, por leis, por pressões sociais contra os cristãos, seja perseguição armada mesmo, perseguição de prisão, de morte, de atentados. Em todo o mundo acontece isso. Então, aqueles que não querem que Cristo reine, aqueles que são diretamente contra Cristo e contra a igreja. Mas o joio também é plantado pela negligência daqueles que deveriam vigiar. Jesus fala que enquanto se dormia, o joio foi plantado. Tem uma figura, uma pintura lá do Renascimento, do século XV, 1400 e poucos, da Itália, em que faz uma crítica a essa sonolência daqueles que deveriam vigiar, de modo especial do clero, nós clero, padres, bispos, cardeais, papas, e também dos pais e mães de família, que têm responsabilidade sobre suas famílias, de vigiar, de cuidar. Então, o que tem nessa imagem, nessa pintura? Tem em primeiro plano um diabinho disfarçado de frei, né, usando até a tonsura, imitando os franciscanos, jogando o joio no terreno. Quer dizer, o joio parece bom, né? O diabo não lança o mal assim descaradamente. Ele lança o mal disfarçado, parecendo bom. Parece que é um padre bom, e na verdade é o demônio lançando o joio. São as aparências que enganam. E ao fundo, em segundo plano, tem ali padres, bispos e até o Papa representados dormindo, tranquilos, sossegados, enquanto o diabo lança o joio na plantação. Então, é uma representação da nossa preguiça espiritual, que às vezes acontece e que faz com que o mal cresça no mundo, porque falta a vigilância, falta o amor em evangelizar, falta o amor em estar perto das pessoas, em corrigir com caridade, em estar presente, em apontar os caminhos, em falar a verdade do Evangelho, em se preocupar com cada alma, com cada pessoa, para que não se afaste de Deus. Essa é a nossa missão enquanto padres, bispos e também o Papa. E essa missão também de vocês que são pais e mães de família. Acontece no mundo de hoje muitas vezes, irmãos e irmãs, que os pais se preocupam com toda a boa intenção do mundo, se preocupam muito com a questão da sobrevivência, em dar uma boa condição de vida, em dar bem-estar para a sua família, e trabalham, se ausentam horas e horas, de modo especial também as mães, que às vezes têm que trabalhar fora. Mas acontece muitas vezes que, enquanto os pais estão lá trabalhando, as crianças, os jovens, estão sendo semeados com o joio. Outras pessoas estão semeando o joio. É a internet, é o celular, são os jogos, joguinhos, más amizades,
maus líderes, né? Pessoas que exercem uma função de liderança. Basta ver o mundo aí do cinema, dos artistas, quantos falsos profetas, quantos maus líderes, quantas pessoas que influenciam milhões e milhões de pessoas a pecar, a um estilo de vida anticristão. Basta pegar esses artistas, a maioria deles, cantores, atores, influenciam as pessoas, de modo especial os jovens, ao pecado. E aí, então, às vezes os pais, preocupados em dar boas condições, talvez não se preocupem tanto em vigiar os filhos, em o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, com quem eles estão conversando. É um perigo a internet, é um perigo. Quanto menos se espera, acontece ali alguém com uma má conversa, alguém disfarçado, um adulto disfarçado de criança, tentando aliciar crianças. Isso acontece. Então, muito cuidado com os filhos, de modo especial com as crianças e os jovens, o que estão vendo, com quem estão conversando. Será que aquele amigo, aquela amiga realmente é um amigo, é uma amiga, é uma pessoa realmente da idade dela? E também aquilo que é evidente, mesmo aquilo que parece assim que não é oculto, mas quem os filhos veem como exemplo aí no mundo da arte, dos artistas, cantores. Tomar cuidado de apontar, não, isso aqui é trigo, isso aqui é joio, isso aqui você pode até ter aí no mundo, você como criança, como jovem, vai ter acesso a essas coisas no mundo, mas você não pode concordar com isso. Isso não é cristão, isso não é o nosso princípio de fé. Os pais precisam fazer esse trabalho, distinguir o que é certo e o que é errado, apontar, esse exemplo você precisa seguir, esse exemplo desse outro artista, dessa cantora, desse não sei quem, você não pode seguir. Também, irmãos e irmãs, outro problema que acontece, que é muito grave, em que o joio é plantado, é quando padres, né, bispos, pessoas que têm a missão de pregar a palavra de Deus, de ensinar, de corrigir, de educar, usam do seu ministério para fazer o contrário. Não só, como os preguiçosos, não plantam o trigo, como essa crítica que eu falei desse quadro, mostrando ali padres dormindo e sossegados, enquanto o diabo vai lá e planta o joio. Não só não plantam o trigo, mas acontece, lamentavelmente, de plantar o joio. Pessoas consagradas a Deus, que deveriam ser fervorosas em plantar o trigo, em vigiar para que o trigo cresça e dê frutos, plantando o joio, ou seja, divulgando falsas doutrinas, divulgando pensamentos, ideias, opiniões que vão contra o ensinamento da igreja, contra a Bíblia, a palavra de Deus. Isso vale tanto nas pregações, pregações que negam os milagres de Jesus no Evangelho, que negam que Jesus multiplicou os pães, por exemplo, que negam que ele andou sobre as águas, por exemplo, que ele expulsou os demônios. Isso acontece. Quer dizer, semeando a confusão. E as pessoas muitas vezes acreditam porque é o padre que está falando, mas não distinguem que aquilo lá é joio, que aquilo lá, mesmo sendo um padre verdadeiro, é sacerdote, mas aquilo lá não é a palavra de Deus, aquilo lá não está de acordo com a verdade, não está de acordo com o Evangelho, não deve ser seguido. Também nos atendimentos pessoais, nos atendimentos ali de confissões, aconselhamentos, isso não é pecado não, quando na verdade é pecado. A igreja sempre ensinou que é pecado, a igreja sempre mostrou pela palavra de Deus que aquilo lá não faz bem, causa dano espiritual para a pessoa, e o padre fala, não é pecado não, pode fazer. É verdade que acontece, e acontece muitas vezes, de as pessoas chegarem achando que pecaram, e não é pecado, acontece muitas vezes. Tantas vezes eu já falei também, não, isso não é pecado não, mas realmente não é pecado, a pessoa criou uma ideia de que aquilo lá é um pecado, mas baseado na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, né? No Catecismo da Igreja Católica, se vê que aquilo lá não é pecado. Agora, tem coisas que evidentemente são pecados, e às vezes se fala o contrário, que não é pecado, e aí a pessoa então é induzida ao pecado. Ela fica então na tranquilidade, bom, isso não é pecado, então eu posso praticar e não vou ter problema nenhum. Jesus fala que o joio são também aqueles que induzem os outros a pecar. Ele falou aqui no Evangelho, o joio são aquelas pessoas que induzem os outros a pecar. E eu induzo os outros a pecar se eu falo que não é pecado, algo que é pecado. Então o joio está aí no meio.
agindo. E por isso que eu insisto tantas vezes, irmãos e irmãs, leigos, conheçam a doutrina da igreja, conheçam a verdade, adquiram a inteligência da doutrina, dos mandamentos, do creio, para ir sabendo justamente distinguir. Isso vale para mim também. Vocês precisam ouvir os sacerdotes querendo ouvir a verdade. Se o padre, o bispo, o cardeal, qualquer pessoa que seja, prega a verdade, eu preciso aceitar, por mais doloroso que seja, por mais que isso me incomode, por mais que isso me leve a mudar de vida, e eu não quero mudar de vida, às vezes acontece, mas é a verdade. Agora, quando não é a verdade, pode vir de quem seja, não devemos ouvir. São Paulo, na carta aos Gálatas, fala, ainda que um anjo do céu, ainda que nós mesmos, ele fala dele mesmo e dos apóstolos, ou um anjo do céu, pregássemos um evangelho diferente desse que foi pregado para vocês, seja excomungado. Ele falou, olha, se eu mudar de ideia, se eu virar a cabeça e mudar de ideia e pregar outra coisa, se mesmo que fosse possível isso, se um anjo do céu pudesse vir e falar o contrário disso, não acredite, seja excomungado, não aceite. Isso vale então para nós, mas como eu vou saber o que é verdade e o que é mentira? Eu preciso conhecer. Então, nós temos muitas formas de ter acesso à informação, irmãos e irmãs. É preciso ter acesso, é preciso buscar. O que está em jogo aqui não é sucesso profissional, não é êxito, né, nas coisas deste mundo. É muito mais do que isso. O que está em jogo aqui é a salvação eterna. É irmos para o céu ou irmos para o inferno. Ou sermos verdadeiros e ouvirmos a verdade e vivemos de acordo com a verdade da igreja de Cristo, ou sermos, pelo contrário, enganados e assim cairmos no inferno porque acreditamos na pessoa que não deveríamos acreditar, acreditamos numa opinião que não é verdadeira. Cuidado, irmãos e irmãs, é o alerta que eu faço. A igreja é a igreja de Cristo, mas o joio está dentro dela também, mas no tempo certo Jesus vai separar. No tempo certo Jesus vai separar. Conhecendo a verdade, eu sei o que eu devo seguir. Conhecendo também a mentira, sabendo o que é mentira, eu sei também, logo de cara, o que eu não devo seguir. Para terminarmos mesmo, irmãos e irmãs, a pergunta, por que trigo e joio convivem? Primeiro, porque o trigo, o joio pode virar trigo. Na natureza isso não acontece. Trigo é trigo, joio é joio. Mas no mundo do ser humano acontece. Acontece de o joio virar trigo, ou seja, de nos convertermos. E é consolador pensar como Deus nos espera. Como Deus espera a nossa conversão. Se Ele tivesse feito a colheita lá atrás, será que, pense você talvez que antes não praticava a fé, que talvez até pouco tempo não praticava a fé, não vivia a religião católica, e se a colheita fosse naquela época que você não estava na igreja, em que eu não estava na igreja, em que eu não estava servindo a Deus, será que iríamos para o céu? Não. Mas Ele esperou acontecer a transformação na nossa vida, Ele esperou a graça de Deus agir e nós mudarmos de vida, e podermos conhecê-lo e amá-lo, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom, porque Ele quer nos salvar. Então, a paciência de Deus em deixar a coisa acontecer no tempo certo, esperar o joio se transformar em trigo. Também porque os maus ajudam os bons a se purificar, a ter paciência, suportar os males desta vida, suportar as dificuldades, as perseguições, nos ajudam a crescer no bem, a progredir no bem. E também podemos oferecer os sofrimentos pela conversão dessas pessoas que nos fazem o mal, para que elas também se convertam e se voltem para Deus. E também porque o nosso coração, por mais que possa ser trigo, também tem joio misturado, precisa ser purificado, precisa ser transformado também, para que o trigo realmente fique somente trigo, e para que não haja mais joio. Então também é para o nosso progresso espiritual que o mal acontece, que o mal Deus permite que ele aconteça para que nós cresçamos. Irmãos e irmãs, que a Mãe de Deus, aquela que nos deu o trigo, que é Cristo, nos faça então sempre acolher o trigo, sempre ser trigo de Deus, e sempre rejeitar o joio e rezar pela conversão nossa e dos pobres pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces com a confiança de filhos. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa oração. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa oração. Pelos cristãos, para que tenham ânimo e coragem para se opor a tudo o que é contrário aos ensinamentos de nosso Senhor, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos avós e pelos idosos, neste dia a eles dedicado, para que sejam amados pelas suas famílias e acolhidos com carinho pelas instituições que estão a serviço deles, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor de nossa oração. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estendidas, ofertamos o que de graça recebemos, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor,
amizade como prova de amor. Com o vinho e com o pão ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como o de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, e na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Olinda, Francisco, Maria, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém ao Senhor, aleluia. Amém, 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 amém ao Senhor, aleluia. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Examinemos a nossa consciência para vermos se de fato estamos preparados para comungar o corpo de Cristo, por uma vida de oração, pela participação da missa aos domingos, todos os domingos e dias santos, pela confissão, ao menos uma vez por ano, a confissão dos pecados. Que a comunhão não seja para nós motivo de condenação, mas de salvação. É salvação para aqueles que comungam em estado de graça. É condenação para aqueles que comungam em estado de pecado mortal. Peçamos então a Deus o discernimento para percebermos como estamos e para corrigirmos a nossa vida por meio da santa confissão dos pecados. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Calarem a voz dos profetas, as feras falarão. Se fecharem os fogos caminhos, mil trias nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar
lugar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada de prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus esse pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Jesus está aqui, sim, Ele está tão certo como o ar que eu respiro, aleluia. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Espírito está aqui, sim, Ele está
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, sim, Ele está, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes no sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por gentileza, podem sentar-se mais um instante para os nossos avisos. Temos as missas durante a semana de segunda a sexta, 7 da manhã. Quem puder fazer o esforço, volta e meia, de vir à missa num desses dias, vai fazer muito bem. Começar o dia com a missa, com a Eucaristia, para ter a força de encarar melhor, com mais qualidade espiritual, os desafios que cada dia nos apresenta. Na próxima terça, também missa no distrito do Oásis, às 20 horas. Na quarta, a missa aqui na Matriz. Não está ali no telão, porque com essa correria esquecemos de colocar, né, no aviso. E inclusive não avisamos as missas anteriores, então eu vou avisar agora, peço que vocês divulguem aí, vão falando, porque na terça-feira é dia de São Cristóvão, na quarta-feira, então na missa, 19h30, é dia de Santana, São Joaquim e Santana, que são os avós de Jesus. Então na quarta-feira, a partir das 18 horas, vai acontecer a bênção dos veículos, aqui de frente à Igreja Matriz. Então, quarta-feira, a partir das 18 horas, a bênção dos veículos. E a missa normalmente às 19h30. O Padre Ivan pediu para avisar, eu peço que vocês avisem também o pessoal. E na missa, 19h30, teremos a bênção dos avós. Quem aqui é vô e vó? Tem bastante vô e vó, né? Muito bem, então. É uma bênção especial para os avós, porque os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo serão celebrados pela Igreja na próxima quarta-feira, São Joaquim e Santana. É sempre bom celebrar os avós, contar com a presença dos avós, ou rezar por eles, por aqueles que já faleceram, pelos que estão conosco, devemos aproveitar, né? Eu tenho minha avó viva, a mãe do meu pai, Dona Conceição, com 94 anos. É sempre bom estar juntos, né? Nem sempre é possível, mas o máximo possível estarmos juntos. Na quinta-feira, a missa no bairro São Bento, às 20 horas. Sexta-feira, missa no bairro Bandeirantes e Tabajarinha, também às 20 horas. E sábado, a missa na Matriz, 19 horas. E retiro de cura e libertação nos dias 5 e 6 de agosto, no Centro Pastoral. As inscrições e informações na Secretaria Paroquial com os servos da Renovação Carismática Católica e na Casa de Maria. Então, fica aí o nosso aviso. Tivemos missa de sétimo dia de Olinda Rondina Cantadori. Familiares, levantem as mãos.
Muito bem. Do seu Francisco Nogueira Neto, tem familiar presente? Muito bem, tem ali também. E da Dona Maria Munhoz Cesário Rodrigues. Tem aqui. Muito bem. E aqui também, Deus abençoe. Que elas, que Dona Linda, seu Francisco e Dona Maria tenham o descanso e a luz eterna. Rezem sempre pela alma deles, nunca nos esqueçamos da oração pelos nossos falecidos, inclusive segunda-feira é dia especial de oração pelos falecidos, pelos mortos. Rezem. Todos os dias das nossas vidas devemos rezar pelos nossos irmãos que já partiram. Então a nossa oração por eles, o desejo de que estejam na glória do céu e os nossos sentimentos a vocês, familiares, por essas pessoas. Saibam que a forma melhor, está mais próxima dos nossos falecidos é na Santa Missa. Porque a missa une aqueles que estão no céu, nós que estamos na terra e os que O microfone terminou um pouquinho antes, né? Mas nós teremos então essa proximidade com os nossos falecidos participando da missa, porque a missa torna presente aqueles que estão no céu, torna presente a nossa oração pelos que estão no purgatório. Então é muito importante rezarmos pelos nossos falecidos e participarmos da missa para essa finalidade de modo especial. Vamos então rezar a Nossa Senhora, confiando a ela a nossa semana que se inicia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. São Joaquim Santana, a voz de Jesus. Por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Matias TV, rede web de comunicação, apresentou Santa Missa em seu lar. Oferecimento ABC Rede Telecom, Loja dos Retalhos, Rede Multidrogas Drogalim Tupi Paulista, Doutor Nedécio e Família, São João Supermercados, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista, Grupo Guerra, Tecvim, soluções em informática, eletrônicos em geral.
Jornal O Semanário. Bendita Fome, comida caseira. Acesse nossos canais Facebook e YouTube Matias TV.